Mano, tem histórias em One Piece que são tão pesadas, tão humanas, que mesmo sendo anime, elas pegam direto na alma. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu chorei vendo a história de Kuma. E sei que muita gente também chorou. Porque não é só sobre batalhas, piratas ou poderes. É sobre a dor, injustiça e sacrifício. A gente acompanha Kuma desde o começo como uma figura fria e distante, mas agora descobrimos que por detrás daquele silêncio tinha um homem que carregava o peso do mundo nas costas e fazia tudo isso sem pedir nada em troca. Hoje eu quero compartilhar com vocês a história de Bartolomeu Kuma, desde suas origens, a dor que ele enfrentou por ser quem era e o amor pela sua filha. E também o seu verdadeiro sacrifício. Todos nós conhecemos Kuma como um ciborgue ou um Shichibukai, mas por detrás daquelas partes de metal existe a alma de um homem que viveu mais dor do que jamais imaginaríamos. Kuma nasceu no reino Sorbet, mas sua infância foi tudo menos feliz. Ele pertence a uma raça extinta conhecida como Bucaneiros, uma linhagem antiga que tem uma força física monstruosa e resistência absurda. Seus pais foram capturados e escravizados pelos Tenryubitos, os deuses do mundo de One Piece. Eles temem tudo aquilo que eles não podem controlar. Kuma perdeu a mãe e viu o próprio pai morrer bem na sua frente. Em um dos momentos mais tristes do flashback, a gente vê Kuma criança sendo usado como brinquedo e cobaia. Meus amigos, nessa cena, o que eu fiquei abalado não tá escrito. Quando eu vi Kuma chorando e dizendo que não aguentava mais, a lágrima desceu aqui. Uma rebelião estava prestes a se formar na prisão e Kuma se lançou nessa rebelião. E foi nessa rebelião que Kuma conheceu Ivankov. E a oportunidade de fuga que eles viram era comer uma fruta do diabo. E com ela, alguém poderia abrir o caminho da fuga. Porém, ninguém se candidatou a comer. Então Kuma, mesmo criança, se candidatou dizendo que não queria ver mais ninguém morto. E foi nessa rebelião que Kuma adquiriu a Nikyu Nikyu no Mi. São Saturno chegou na ilha para impedir eles. Iremos ver nos próximos eps de One Piece. Kuma retornou a Sorbet e junto com Ginny, eles decidiram trabalhar duro para se manterem. E pela primeira vez em muito tempo houve um choro de felicidade. Não por uma vingança ou por uma vitória de guerra, mas pelo simples fato de estarem de barriga cheia. A fruta do Kuma, também conhecido como a fruta da pata. Essa fruta permite ao usuário o poder de repelir tudo que tocar com a palma das mãos. Mas quando eu digo tudo, é literalmente tudo, desde ataques físicos até coisas abstratas. E por meio dela, o Kuma conseguiu curar a dor dos outros com um toque gentil. Por onde ele passava, usava os seus poderes para aliviar o sofrimento de quem precisava. Então ele se uniu à causa que fazia mais sentido, o exército revolucionário liderado por Monkey D. Drago. Ginny, que era amiga de Kuma, ela foi capturada enquanto estava em missão. Ela foi levada pelos Tenryubitos após chamarem a atenção deles. Depois de um tempo, ela deu notícias após ser descartada por ficar doente. Ela adquiriu uma doença conhecida como escamas de safira. Essa doença petrifica a pessoa com o tempo por estar em contato com o sol. Ela usou de suas últimas forças para chegar em Sobert e deixar sua filha em um local seguro. Então, como prometeu, queria cuidar do bebê como se fosse a própria filha. Depois de alguns anos, Bonnie, que é a filha de Kuma, começou a ter os sintomas da doença que matou a sua mãe. Então Kuma buscou por vários lugares pessoas que pudessem ajudar, porém, ele não encontrou. Em uma de suas viagens, ao reencontrar Dragon, ele falou a respeito de Vegapunk, que teria o conhecimento para tratar essa doença. Então Kuma foi até ele e o pior aconteceu. Ameaçaram tirar a filha dele, a Bonnie. O governo mundial sabia que ela estava muito doente e que precisava de tratamento. Então usaram Bonnie como uma moeda de troca. Eles disseram o seguinte: se você aceitar o procedimento completo e abandonar sua consciência, nós manteremos Bonnie viva. E foi aí que Kuma fez o maior sacrifício de todos. Ele não gritou, não hesitou, ele apenas aceitou. Deixou que arrancasse suas memórias, sua personalidade e até mesmo sua alma. Tudo isso para garantir que a única pessoa que ele amava continuasse viva e livre. Mas antes disso, ele deixou um último pedido: proteger o navio de Monkey D. Luffy. Pois durante o tempo que ele passou como revolucionário, Kuma ouvia falar sobre Luffy e acreditava que as coisas boas viriam do futuro. Então o último ato de Kuma foi ter fé. Durante o arco de Sabari, ele teve a chance de acabar com o Chapéu de Palha ali mesmo. E o que ele fez? Ele salvou todos, um por um. Mandou cada tripulante para um lugar diferente do mundo, onde eles teriam a chance de crescer e sobreviver. Ele deu tempo pro Luffy, mas por quê? Mesmo antes de perder sua consciência, Kuma já via Luffy como alguém especial. Talvez por saber da ligação com Dragon, talvez por ver nele a mesma chama que ele perdeu há anos. Foi o último ato de um homem que perdeu tudo, mas ainda apostou tudo em um garoto que dizia: em um mundo que tenta calar os justos, Kuma foi o silêncio que falou mais alto. Por favor, galera, não deixe de acompanhar os próximos eps de One Piece. Mais cenas emocionantes virão. Então, se você curtiu o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta se você também foi tocado pela história de Kuma.